quando os judeus foram expulsos de Espanha 4 anos antes do decreto de Dom Manuel, a maior parte veio para Portugal, onde as leis ainda eram tolerantes. Alguns ter-se-ão juntado em Valdecabanas, um descampado perto de Caçarelhos, quase na fronteira, à espera de reunirem as famílias. Aqui terão ficado alguns anos. Em Caçarelhos ninguém se recorda de ouvir falar do episódio, mas sabem que os judeus se espalharam por toda a região e que ainda há os seus descendentes. A povoação em si é antiga, do tempo de Dom Dinis, mas por estar virada para a Espanha já teve a sua cota parte de sofrimento nas guerrinhas entre portugueses e espanhóis. Até foi incendiada. Hoje está quase deserta. Os poucos habitantes são idosos, com pouca força para se arrimarem ao arado. Os novos ou já debandaram, ou estão de partida para Bragança ou para Lisboa. As estradas são as mesmas que dantes. Às vezes compensa fugir da Nacional e dar a volta por Espanha. Poupam-se os bichos ou a viatura e chega-se mais depressa ao destino. Foi por estes caminhos que se perderam muitos judeus fugidos há 500 anos. Boa tarde. Espalharam-se pelas aldeias, converteram-se ao cristianismo para não serem expulsos. No princípio deste século, um homem, por acaso padre, começou à procura dos herdeiros dos escondidos e, recorrendo à sua meninice aldeã, lembrou-se de muita coisa não explicada. O abade de Bassal investigou e publicou nas memórias arqueológicas e históricas os lugares de Trás-os-Montes onde existiam judeus, bem como os seus usos e costumes e listas de processados pela Inquisição. Só revela que o abade de Bassal era um homem de outros horizontes, de outra cultura, e quanto mais culto ele era, mais humano era, e mais humano e mais humilde. E vê-se bem, por exemplo, no estudo introdutório ao 5º volume das memórias, que é dedicado aos judeus, vê-se bem, digamos, a sua humildade cultural enquanto cristão e o respeito que ele tinha para as outras culturas, sejam judeus, sejam ciganos, sejam outras religiões que ela até enumera. Da leitura do abade, quase se conclui que atrás de cada avôzinho transmontano haverá um judeu escondido. Em todas estas terras são detectadas comunidades cripto-judaicas, judeus aparentemente convertidos, mas praticando às escondidas. Algo os denunciava, os hábitos e as profissões. Estas são as ruínas da Fábrica da Seda, um projeto iniciado no século XVIII e que durou até meados do seguinte. Mas antes da fábrica já a gente de Chassi se dedicava à criação dos bichos da seda e à aviação. Eram sirgueiros e eram judeus. Pelo menos assim o entendiam os inquisidores que processaram e mandaram para a fogueira centenas de tecelões da seda de Chassi. Acusação: judaísmo. Símbolo das liberdades municipais, o Pelourinho de Chassim é o centro desta terra que no passado tinha bons campos e muitas tendas onde se contratavam as mais diversas mercadorias. Os almocreves que distribuíam a seda também eram judeus. Pernoitavam nestas cabanas à entrada de Chassim. Você de onde é que é, Sr. Arguzelo? Você ainda é dos judeus. Ainda pertence aos judeus. Dizia eu sempre com muito orgulho, porque o meu pai nasceu lá mesmo. Lá, meu pai nasceu aí embaixo. A Arguzelo o negócio não era o fio de seda. Aqui os judeus ou seus descendentes eram peleiros, ou melhor, peliqueiros. Instalaram-se na parte de baixo da população e passaram séculos a carregar com os habitantes do bairro de cima, os agricultores. A terra para os cristãos velhos, o comércio e o artesanato para os judeus. Esta lógica vigorou quase até aos dias de hoje. Deste largo moravam vários peleiros. Viviam na parte de cima das casas. No andar térreo tinham o tanque, onde curtiam as peles, de uma mistura de sumagre e de jetos de cão, a canina. Eram por isso também chamados
caniqueiros. Depois de curtida, a pele era surrada para se tirar o carnaz. Tal como os seus antigos companheiros, o tio Vitobo aceitava qualquer pele para tratar, até as vindas de África. O pior para tirar o carnaz é o lobo. Porquê? O lobo tem o carnaz muito forte. E o tal crocodilo. O crocodilo também é muito mal para os carnazes. E para puxar, O senhor começou a trabalhar nisto porque o seu pai também trabalhava. e os meus avós. Já vem de geração toda dos meus avós. Já quase reformado, o tio Vitobo não vai deixar descendentes no negócio das peles. Os filhos têm outras vidas, fora de Arguzelo e até fora do país. O mesmo se passa com outros antigos poliqueiros que encerraram para sempre esta atividade, que se julga ter sido trazida pelos judeus que fugiram de Espanha no tempo de Fernando e Isabel. Quando chegaram, já as terras tinham donos, os lavradores. Limitaram-se por isso aos seus ofícios tradicionais, comprar peles nas redondezas, tratá-las e vendê-las. Corriam aldeias e montes com as mulas sempre carregadas. Tinham uma vida de sacrifícios, mas também fama de serem os únicos com dinheiro vivo que movimentavam nos negócios. Em épocas de crise, tinham cautelas acrescidas, não fossem os malfeitores esperá-los numa curva do caminho. E aconteceu. Vinha aí no lugar de Vila Doce, mataram um bom sujeito que fazia os seus negócios. O poliqueiro da história, parente de uma das cantadeiras, foi morto ingloriamente. Levava na altura pouco dinheiro. Ficou a recordação da sua triste sina de finar-se às mãos de um bandido por causa do dinheiro das peles. Mas os judeus de Arguzelo eram, para todos os efeitos, cristãos que iam à missa, batizavam os filhos e casavam com a bênção do padre. Mas também se fechavam no seu mundo de segredos, a que ninguém tinha acesso. Não se misturavam, não queriam misturas. Tanto na igreja, até mesmo na igreja não se misturavam. Mas eles iam à igreja, Havia uma igreja, mas não é aquela igreja dos judeus, já a igreja católica. iam todos à igreja, eram Iam batizados. todos à igreja e depois começaram a ser batizados para talvez que nessa altura houvesse pressão do governo ou da parte paroquial, dos padres, e eles até na igreja estavam misturados. Chamavam a lei da corda, porque antigamente na igreja diz para dividir os judeus dos agricultores que punham uma corda no meio da igreja. E isso já será há muitos anos, não é? Remonta há muitos anos atrás, não é? Por isso é que se chamava, dizia, os judeus da corda. Talvez seria isso. Só nos últimos 50 anos a comunidade dos poliqueiros se abriu mais. Os casamentos mistos foram o golpe final no secretismo. A imigração também ajudou. Atualmente, os miúdos já não fazem batalhas entre os da aldeia de cima e os da aldeia de baixo. Manteve-se, porém, um sentimento de fraternidade que obriga a que cada um se sinta melhor entre os seus. Se tivermos que conviver, andar, anda-se mais com a parte dos judeus, eu que sou, por exemplo, judeu, descendência, e há outros que são, convivem mais uns com os outros. Temos mais confiança uns com os outros. O senhor diz que é de ascendência judia, portanto é judeu de ascendência, mas o senhor é católico. Sou católico, sim. E é praticante. Pratico, sim, senhor. E vai sempre à missa. Sempre, isso, todos os domingos vou à missa. Considera-se um judeu católico. Pois é, claro, agora depois eu aprendi essa cultura, a minha cultura já vem do catolicismo e agora foi aquilo que aprendi, não posso deixar outro, não é? Não conheci outro, não é? Os tanques da salga de peles foram tapados por serem já inúteis, mas quando se juntam no largo, as mulheres ainda cantam e dançam, a lembrar os velhos tempos. Felgueiras fica escondida atrás da Serra de Reboredo, à beira da ribeirinha de Santa Marina. Parece estar longe de tudo, mas dista apenas 7 km da sede do concelho, Moncorvo. São as curvas e os arvoredos que escondem os caminhos que levam à aldeia. Diz a informação turística que é uma terra de almocreves, cereeiros e judeus. À primeira vista, Felgueiras parece igual a outras aldeias de Trás-os-Montes. Gente que regressa da horta, gente que destila a aguardente à porta da adega, uma vida ao ritmo da natureza e do correio que traz os checos das reformas para os mais velhos.
Mas a informação turística não mentiu. E aqui, todos sabem onde está a Casa da Estrela. Estrela porquê? Porque era de judeus. Mas a grande atração de Felgueiras está escondida atrás destas paredes toscas de xisto que já arrostaram com centenas de infernos duros. Há fumo, porque a padeira ainda não terminou a tarefa do dia e hoje parece que os fregueses não param. Este é um pão muito invulgar, temperado com azeite e que o paladar dos forasteiros às vezes não aceita. É assim o pão de Felgueiras. Ao lado do forno do pão, uma outra casa, há também mãos que deitam achas para preparar um lume bem esperto. Este é o lagar comunitário da cera. É aqui que há várias gerações os cereeiros de Felgueiras vêm derreter a cera de abelha, que dará origem a velas conhecidas em todas as igrejas do país. Depois de feitos, os pães de cera seguem para a fábrica, onde será dada a cor e a forma definitiva da vela. Hoje, a oficina está encerrada, mas a senhora Cândida explica como se processa a operação. Este aqui, o líquido, e está aqui no pavio, chama-se pavio. Sim. Isto é o pavio. E andar muito assim, deitar o líquido, isto anda em volta. E a roda vai andando? E a roda vai andando e tudo à volta, assim tudo à volta. Podia não ter mais que quisessem. O passo seguinte é dar forma às velas e aparar os desperdícios, de modo a que fiquem todas do mesmo tamanho. Mas as Tiarina e o Fabrico em série estão a dar cabo do negócio. Longe vão os tempos das grandes encomendas. Fazemos muita coisa. Fazemos sempre 4, 5 toneladas delas. E quem eram as suas maiores encomendas? Eram das igrejas? Eram dos padres. Padres e comércios também. Mas isto aqui, a indústria das velas, é uma coisa que é aqui muito desta zona, não é? Aqui era a terra dos trieiros. Foi sempre, toda a vida. Era a terra dos trieiros, não havia em parte nenhuma. Só aqui. O Sr. Acácio vive pegado à igreja. Tem muitos anos de andar por terras de Trás-os-Montes e até da Beira, a carregar cera e distribuir velas. Conhecia pelo nome todos os padres e sabia de cor as necessidades de cada igreja. A arte herdou-a do pai, do mesmo modo que o pai a recebeu do avô, até chegarmos aos primeiros judeus cereeiros. Dizem que descendíamos dessa raça judaica, devido a serem todos negociantes. E era por essa razão. Era por essa razão. Mas eram católicos à mesma? Na mesma, na mesma. E quando o senhor ia aí por essas aldeias e vender as suas velas e aceitar as encomendas, não te chamavam judeu? Ou... Não. Era o cerieiro. Era o cerieiro. Era o cerieiro. Era o cerieiro. Não era preciso chamarem, conheciam a gente. Assim que chegasse a uma aldeia, os nossos machos eram conhecidos logo. Só por o animal. Porquê? Porque iam bem arreados, com bons arreios, e usávamos um saco para meter a cera atravessado de trás de nós, que servia de alforje, um saco com 1,70 m ou 1,80 m de comprido, dava-se um nó na ponta e o saco é que era o alforje. Talvez só acabem os judeus de Felgueiras quando o último cereeiro derreter os seus derradeiros favos de mel. Lagoaça é a vizinha das arribas mais imponentes do Douro. Tirando essa proximidade que atrai turistas, é lugar fora de mão que nunca se visita por acaso. No entanto, foi quase por um acaso que os judeus espanhóis aqui vieram dar há 500 anos. Ficaram num dos lados da terra, hoje Rua da Costa. Enquanto os cristãos, logo apelidados de penicheiros, se mantinham na Rua da Argana, com fama de gente de maus fígados. Mas isso era de antes. Aqui já não há nada. Já está tudo enrugado. É tudo já... Antes de assim, vais a casar com os judeus. Vais a casar, já não quero. Agora, tanto casa o penicheiro com o judeu, como o judeu com o penicheiro. Agora já está igual. Já não há problemas. Não há problemas. Não. Os problemas, os judeus, é quem faz as judiadas. Quantos penicheiros há que não praticam as ações dos outros. Por isso, isso é já... Penicheiros e judeus, cada qual na sua rua, sem misturas. Hoje dizem que já não há praticantes da lei de Moisés.
só histórias do tempo das avós e das mães. Há que manter as cautelas. E os judeus como são? São iguais às outras pessoas? Não? Então porquê? Porque os judeus têm 2 rabos. Pronto. Minha mãe levou aquilo, nova, porque ainda ia a brincar para os carros e já casada. Depois, quando nasceu o primeiro filho, dizem que os judeus têm 2 rabos. Se o meu filho é filho do meu homem e o meu homem é judeu, então deve ter 2 rabos também. Fui a ver, tinha os mesmos que os outros. Portanto, os judeus eram iguais. Era nomeada. Era nomeada, mas Você é que conhece a nomeada? Olha, a gente sabe lá. Já não sabemos nada disso. Já não é do nosso tempo. Esse outro tempo está cada vez mais desvanecido na memória da Lagoaça e bastará outra geração para que mais ninguém se lembre de como se fazia o pão ázimo, o pão asmo, disfarçado de bola, para que não se soubesse. Ou como ao entardecer de sexta-feira, as mulheres se escondiam em casa para acender as luzes do Shabat. As tradições judaicas envelhecem, ao mesmo tempo que a população. Mas este ano, a velha Lagoaça teve uns dias de glória. Foi quando a Presidência da República se instalou provisoriamente neste solar pertencente à família de Almeida Santos. Foi aqui que residiu por uns tempos o Presidente da República substituto durante o impedimento de Jorge Sampaio. Nesses dias, até os moradores da Argana se deixaram de discussões com os da Rua da Costa. Na terra, era um vai-vem de visitantes. Vilarinho dos Galegos, em Mugadouro, recebeu muitos judeus espanhóis durante as perseguições. Talvez por isso lhe tivessem acrescentado galegos ao nome. Em todos os recantos desta aldeia se vê gente a dar conta de tarefas inadiáveis. São de aproveitar os raios de sol, enquanto o inverno não lesava enxurradas, ventos e frios de gelo. Em Vilarinho a população habituou-se a duplicidades. Tal como o feijão tem 2 caras, também aqui havia quem tivesse uma vida em casa e outra na rua. Eram judeus e cristãos. Antes os homens eram quase todos almocreves. Reuniam aqui os seus animais ao fim da tarde, à chegada dos diversos destinos, e contavam as novidades que sabiam nessas andanças por Franças e Araganças, a vender e a comprar de tudo um pouco. E enquanto eles andavam na vida, as mulheres tomavam conta da aldeia. Eram as sacerdotisas a suprema autoridade de uma religião que nunca conheceu rabinos nem sinagoga. Os cristãos eram os justos. Eu sei que com isso os justos eu não os conhecia. Agora já está tudo misturado, já não há judeus, já está é tudo justo, já não é ninguém judeu. Ainda há judeus. Ainda há algumas. Nós somos. Bem, por acaso, nós achamos que somos dos 4 costais. Para outras pessoas não conhecem, não sei. Mas houve muitos casamentos mistos, não foi? Oh, bom, isso até agora. Não reparavam se era justo com os judeus e judeu com os justos. Entre todas as reçadeiras de Vilarinho, há uma que deixou saudades. A tia Patata, mestra de todas as mulheres mais velhas. E só quando botavam a vencer. Como é que elas faziam, a ver? Só faziam assim. Deus te abençoou, pronto, era assim que fazia. E o que é que elas comiam? Faziam jejum, não é? Faziam comiam, já lhe disse o que comiam, elas não comiam carne. E o pão, como já lhe disse, comer era o pão que comiam. Como é que era? Era um pão amassado só com água e sal. E cozido numa telha ou no forno sem mais nada, sem fermento, nem coisas mais nenhuma. Com telhas, não é? Coziam-no, às vezes se não houvesse forno. Punham as bolas, as espamassadas, em cima da telha no lume para que se cozessem, para as comerem elas. E não tinha fermento nenhum, pão? Nada, só sal e água, fria. E era feito na Páscoa, era feito todos os... Não, senhor, era só na Páscoa. Era só na Páscoa. Elas andavam 3 semanas a fazer esse serviço. Depois a casa nos esparria. Naqueles 7 dias. Mas comia carne de porco. O que é que se comia nessa época? Comia ovos, comia bacalhau. Mas carne de porco é que não se comia. E outra carne, galinha. E depois quando é que comiam já a carne? Depois comia-se, ia a gente ao campo e apanhava em azeitando e apanhávamos umas ervas que chamamos lavedas, cuncos. E comiam esses cunquinhos. Eram as ervas azedas. As ervas azedas. E depois já se comia, passando para a Páscoa já se comia tudo.
Às vezes a memória já atraiçoa à vontade e nem duas vontades conseguem trazer de volta a infância e os ensinamentos da tia Batata. Reparam que a batata... Eu trazia alto, que eu te digo, ela trazava alto quase muita tendência. Como é que rezavam? Como é que ela rezava? Com as mãos para cima. E assim. Já estava sempre assim. Se tivesse uma oralinha, ela estava sempre assim. E, com as, e depois, no final, punha as mãos... Era só hora para se piscinarem. Eu dizia assim, aqui Moisés e aqui Abraão, nós tínhamos dito a sua benção. 3 vezes, aqui Moisés e aqui Abraão, nós tínhamos dito a sua benção. E quando nasciam as crianças, o que é que faziam? Sabe o que fazia? Diga. Tiravam um cordão do pescoço, Deitavam na meia bacia e água. levavam-na com aquela água. Ou quem tivesse cordão, que não uma aliança ou uma coisa qualquer, um brinco, uma coisa qualquer. Que era para dar sorte à Para criança. dar sorte à criança. Já os galos peitos cantam, os anjos a toda a hora, porque acordemos a louvar e agradecer no Santo Senhor ao romper da bela aurora. Bendito e agradecido nos dois céus, com prazer e alegria. Por o favor que me fizeste, me tirar da luz da noite e me expor à luz do dia. Neste dia, meu Senhor, e vos peço por ventura, dá-me hoje na prata a beleza e a formosura, cheia a salvação, das minhas culpas perdão, pois nisto alcançarmos, tornamos aos seres gentivos, que a Daniela e Moisés e dos Senhores sempre atendidos. Pedimos as boas fortunas para nós e para os nossos filhos, para os filhos de Israel e para todos isto que onde quer que estiver. Glória ao Senhor no céu, paz a nós na terra, para sempre sem fiar, mas Senhor ao céu vá. Parece que dizíamos assim, Deus te dê boas noites, almas santas do Senhor, que já fostes como nós seremos como vós. Deus amém, amém, Senhor. Era quando se acendia a luz, que se dizia assim. Até que se fazia assim 3 vezes. Adonai bença a vossa Santa Vossa Mãe, Adonai comigo e o coelho, um Senhor diante e eu atrás deles. O santo nome seja santificado, eternamente louvado. Numa voz digam todos, seja, sem dizer ninguém seja. Matai-nos a nossa fome, que nos vem da vossa mão. Eu perdoar é preceito, eu perdoar é... Olha, já não se latina. Orações a Adonai, como se rezam ainda em Trás-os-Montes. Este foi o lugar da história. Voltaremos para a semana. Até lá, desejamos-lhe um feliz ano novo. Boa noite.